Não é só a nossa falta sutil de fé que constrói barreiras em nosso interior. Você sabia? A nossa carne. O diabo irá levantar algum tipo de fortaleza no âmbito de nossa carne, como fumar, beber, ter raiva constante, fofocar ou outros desejos da carne. Então ele usa aquela fortaleza para nos controlar. Sempre que tentamos receber de Deus ou realizar algo para Ele, o diabo pressiona aquelas áreas para que nos sintamos frágeis e fora de controle, indignos, dá aquele sentimento de culpa. Ele adora lançar culpa no nosso interior. Se tem uma coisa que o diabo adora é jogar culpa em nós, porque a culpa é um sentimento que vem desde lá do paraíso, né? O que fazemos quando isso acontece? Fazemos orações superficiais, vamos à igreja, tentamos ministrar, implementamos maneiras para andar com Deus, substituímos o poder dele por muitas coisas. Mesmo porque o poder dele não está presente devido à barreira carnal em nossas vidas. Mas sem melhora alguma, nossas vidas continuam sempre as mesmas. Podemos praticar mais atividades humanas, mas o poder nunca muda. Nossas vidas continuam batendo na barreira da carne. Logo a barreira da nossa carne sobre a nossa vida começa a cair. O nosso passarinhozinho. Não demora muito para que a operação de nossa carne esteja no mesmo nível da operação do Espírito em nossas vidas. Então continuamos a orar e jejuar. Finalmente, a operação da carne se subjuga à operação do Espírito. Oh, glória, quando isso chega, muito bom! E seu poder é quebrado. Quando isso acontece, a resposta das orações é o resultado automático e as coisas para as quais estávamos orando, o que é que acontece? Começam a acontecer. Começamos a ver resposta para as orações que estiveram adormecidas por anos. Até mesmo para as orações que esquecemos, mas que Deus não esqueceu. Isso é incrível, né? Nós nos esquecemos, mas Ele não esquece. Ele é Deus. Neste ponto, se o diabo vier inspecionar aquele programa de computador que implantou em nossas almas para nos destruir, ele verá que não está mais lá. Desapareceu. O programa de Deus substituiu. Por quê? Porque através do jejum nós impomos a verdade estabelecida que o nosso homem velho foi crucificado em Cristo. A carne não tem mais poder para nos forçar a pecar, pois liberamos a operação do Espírito. Mas temos que entender algumas coisas sobre o jejum. O jejum não move Deus. Pessoalmente, eu agradeço a Deus pelo jejum, porque muitas vezes eu cheguei a um lugar onde não sabia como ir adiante em Deus. É verdade. Olha, a gente para e fala assim, o que fazer? Aí a gente lembra, nossa, o jejum, mortificação, sabe? Eu não sabia como quebrar as últimas barreiras da carne. Nestas situações encontrei no jejum uma ferramenta, um meio para chegar ao fim. Ele era o supercarregador que eu precisava, combinado com a oração no Espírito para me levar à vitória. Mas cometemos um erro se pensamos que movemos Deus com o nosso jejum. Não movemos não. Olha quem é que nós vamos mover. Como podemos mover alguém que já mostrou a sua vontade de se mover em nosso lugar? Romanos 8,32 deixa isto muito claro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O nosso jejum não move Deus. Ele nos move, olha só, ele nos move a nós. A um lugar onde podemos receber de Deus. Interessante, né? Nos leva a um lugar que nós temos condições. É Deus que está esperando por nós. Não somos nós que estamos esperando por Deus. O jejum destrói o jugo que a carne tem em nossas vidas para que, ao invés de operarmos na carne, possamos operar continuamente no Espírito. Veja, Deus não é aquele que está retendo poder. Se tudo funcionasse da maneira dele, todos nós estaríamos amanhã mesmo operando no poder que ressuscita mortos. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte, que nós entendamos
que isso não está na Bíblia por um acaso, que isso não passou, a Bíblia está ali, é a ordenança de Jesus. Só não ia jejuar enquanto o noivo, né? Ele estava com os discípulos. Mas depois, sim, amados, jejuar, amados. O jejum ajuda a preservar o odre velho. O que vem a ser o odre? Para quem não sabe, é aquele saco, né? Feito de. Eles faziam, acho que de pele de ovelha, alguma coisa assim, para guardar vinho, tá? Então, o jejum ajuda a preservar o odre velho. Mas isso está no sentido figurado, nós já vamos entender. Em Mateus 9, 14 e 15, os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus sobre o jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Os dias aos quais Jesus se refere é a mudança da antiga para a nova aliança. São os nossos dias. Então, de repente, sem nenhuma razão aparente, Jesus diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior rotura, maior buraco, né? Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho, os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Porque o vinho novo, ele ainda tem, ele vai, como a gente fala, meu Deus? Fermentar. Então, ele vai aumentar e ele vai arrebentar o odre velho, ele não vai resistir o odre velho. O que Jesus está dizendo? Os discípulos de João vieram até ele e disseram: os fariseus jejuam muitas vezes e nós também. Mas notamos, Jesus, que estes homens que o seguem nunca jejuam. Então Jesus responde: não, eles não precisam jejuar enquanto eu estou com eles. Eu sou o noivo. Em outras palavras, durante aquele tempo, os discípulos estavam entre duas alianças: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é a partir de Jesus. E antes de Jesus enviar os 70 discípulos, ele literalmente colocou sua unção sobre eles. Os discípulos expulsaram diabos e ressuscitaram mortos. Quando eles voltaram e falaram para Jesus sobre o que haviam feito, eles estavam muito chocados, mais do que os próprios demônios que haviam saído. Lucas 10:17 diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas vejam que eles estavam andando sob a unção de Jesus. Então, em essência, Jesus diz: não, enquanto eu estou com vocês, vocês não precisam jejuar, porque eu pus minha unção sobre vocês. Mas o dia virá quando eu serei levado e haverá uma mudança de alianças. Neste dia vocês irão jejuar. E vocês gostariam de saber por que jejuarão naquele dia? Os discípulos disseram: sim, esta é a pergunta que estamos lhe fazendo. Jesus diz: eu vou lhes dizer exatamente por que vocês jejuarão naquele dia. Porque vocês não podem pôr vinho novo em odres velhos e nem remendo de pano novo em veste velha. Então, ao meditar na resposta de Jesus aos discípulos de João, esta foi a resposta dele ao porquê iremos jejuar sob a nova aliança. Eles perguntaram a Jesus sobre o jejum. Que tipo de resposta é essa? Não se põe vinho novo em odres velhos. Eu acho que eu não entendi metade do que Jesus disse aos primeiros anos no ministério. Eu também não entendi. Nosso Deus! Mais tarde, finalmente entendi que Jesus estava dizendo: no momento em que você nasce de novo e seu espírito se assenta em lugares celestiais com Cristo, mas, infelizmente, ele tem que deixar você em uma veste velha ou odre velho, este corpo terreno. Um dia a trombeta soará e este corpo terreno irá ser transportado de corruptível
para a incorruptível. Receberemos um corpo glorificado, novo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Você pode imaginar os nossos corpos sendo glorificados ao mesmo tempo que uma pessoa leva para piscar? Olha, é rápido demais, não é? Naquele momento, eu não possuirei mais um corpo que me foi dado dos lombos do primeiro homem, Adão. Ao invés disso, nós seremos um filho manifestado de Deus, nascido de Jesus Cristo, composto de espírito, alma e corpo glorificado. O arrebatamento é o próximo acontecimento no calendário da Igreja de Deus. Mas enquanto isto, como as gerações dos santos passados podem testificar, nós ainda estamos vestindo vestes velhas ou odres velhos, que estão morrendo dia a dia e são capazes de pecar. Quando eu pertencia àquela igreja ultrassanta, igreja religiosa, as pessoas me diziam que era o diabo que me tentava para pecar, e eu entendia isto. Mas eu não entendia o que em mim queria concordar com o diabo. Eu queria que em Gálatas 5,16 estivesse escrito assim: isto eu digo, então ande no Espírito e todas as contrariedades e desejos da carne irão embora. Mas não é isso que está escrito, e sim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. É por isso que Jesus diz: quando eu for levado de vocês, haverá uma mudança de aliança. Seu espírito estará sentado comigo, mas infelizmente eu terei que deixar você em um odre velho. No entanto, tudo ficará bem, porque ao jejuar você faz o mesmo que adquirir um odre novo. Olha que maravilha, amados! Este é o efeito do jejum sobre o odre velho. Ele irá preservar o seu odre velho para que o vinho novo, meu poder, o vinho novo é o poder de Deus, possa operar através dele até que eu lhe dê um novo odre, um corpo glorificado. Temos que, através do jejum, fazer com que o nosso corpo é renovado, é fortificado. É muito triste quando o odre velho de um pregador se rompe em frente ao mundo inteiro, derramando vinho novo porque o vaso que o carregava não era forte o suficiente para mantê-lo. Essa situação traz vergonha para o evangelho, entendem? Talvez se aquele pregador conhecesse um pouco mais sobre o jejum, seu odre velho pudesse ter sido mais preservado contra o pecado. Então o jejum tem o mesmo efeito que um odre novo teria. O jejum preserva o odre velho contra o pecado. Ele ajuda a mortificar as obras da carne, enquanto o vinho novo opera dentro do odre velho. Então, nós podemos ser fortificados pelo jejum. Eu não sei qual é a prática, né? A prática do jejum é cada um, tá? Meu jejum, minhas práticas. Por exemplo, eu jejuo uma vez por semana, tá? E não jejuo o dia todo. Mas tem períodos em que eu jejuo mais. Mas é muito difícil para mim fazer um jejum total, sem nada, né? Porque eu tomo algum medicamento para pressão, eu trabalho muito dentro de casa, faço muitas coisas, saio muito. Mas quando é para fazer de tudo, aí são menos dias, também com a aprovação de Deus, né? Então, cada um, seu jejum, suas regras. E Deus há de honrar. E o jejum, nesse período de jejum, ó, a gente fica mal, hein? Porque vem tudo para fora. Ebulição tremenda. Os defeitos saem todos. Né? Os 3 primeiros dias de jejum são os 3 piores dias. Mas há uma desintoxicação, há uma limpeza. Nós ficamos mais sensíveis para ouvir a Deus. E nesse período nós vamos orar, ler mais a Bíblia, tá? E não falar para os outros. Nós estamos em jejum, tá bom? Papaizinho, mais uma vez estamos aqui, estou aqui diante da câmera, levando para os seus filhos, os meus irmãos, aquilo que tu me ordenaste, ó Deus. Peço mais uma vez, ó Deus, insisto, bato a sua porta, para que essa palavra possa ser, Senhor, uma palavra revelada, não apenas uma aula, Senhor,
mais uma transformação na vida daquele que me ouve. Pai, ilumina a mente, tira o véu, Senhor, rasga o véu, que cobre, ó Deus, todo entendimento a respeito de Ti, em nome de Jesus, amém, aleluias. Obrigada, amado, por acessar o vídeo, curta, clica no sininho para ele ficar pretinho, para você receber todas as notificações. Compartilha com quantas tantas pessoas você puder. Esse ensino é precioso. E tá faltando uma coisa. Curtir, compartilhar. Sim. Se não é inscrito no canal, se está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Eu completei a marca hoje de 2.000 vídeos. Eu tenho 2.000 vídeos gravados nesta plataforma, né? Eu acho que entre shorts, né? E vídeos. Nossa, Deus. É muito vídeo, não é, amados? Mas não parece. Wesley pregava o dia todo, até andando a cavalo. Tem um dia que ele caiu do cavalo, lendo a Bíblia, sabe? Então é isso. Pregar em tempo e fora de tempo, mais do que nunca. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.